Olá, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao canal Roberta Astrologia. No vídeo de hoje, o convite é a gente olhar juntos, analisar, entender e se preparar para a semana astrológica que já começa vitaminada no turbo com um eclipse solar em Áries. O eclipse solar que acontece hoje, nessa segunda-feira, às 15 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. Eu fiz um vídeo completo já na semana passada, onde eu falo sobre o que prestar atenção nesse eclipse. Vou deixar o card aqui para você assistir, se você não assistiu ainda. E também vou deixar um card sobre os movimentos, os principais movimentos astrológicos do mês de abril, porque todo início de mês eu faço também um apanhado geral do mês astrológico. Agora, essa semana ela começa com o eclipse solar em Áries, depois temos o encontro de Marte com Saturno, que é a primeira conjunção de Marte e Saturno, o primeiro encontro dos dois planetas que têm natureza maléfica, desde que Saturno ingressou em Peixes em 2023. Então, sim, é um encontro importante. Vou mostrar para você o que você deve prestar atenção nesse encontro de Marte com Saturno. E lembra que toda conjunção, ela é um início, ela traz um novo ciclo. E a semana também tem, né? Não é só isso. Tem no finalzinho da semana ali, logo depois do encontro de Marte com Saturno, se não me engano, na quinta-feira, dia 11, já vou compartilhar o calendário para você olhar aqui as informações junto comigo. A gente tem Mercúrio, que já está retrógrado em Áries, entrando também numa combustão, porque o Sol faz conjunção com Mercúrio, então queima mais o potencial do planeta, ofusca mais o planeta, questões ligadas à comunicação, meios de transporte, envio e recebimento de mensagens ficam ainda mais prejudicados no final dessa semana. Só lembrar que semana passada a gente teve aqui, né, aquela queda no Instagram, Facebook, WhatsApp. Então, as questões relacionadas à comunicação, informação e também meios de transporte que são comandadas, são regidas por Mercúrio, ficam também um pouquinho mais prejudicadas ou ainda mais prejudicadas no final dessa semana. Mas vem comigo que nesse vídeo eu vou te explicar o que você pode observar e como se preparar para essa semana astrológica. Se você está chegando no canal agora, meu nome é Roberta Pinto, eu sou astróloga, sou jornalista e sou pós-graduada em psicologia analítica. Aqui no canal Roberta Astrologia, eu compartilho conhecimento astrológico com você porque eu acredito no poder que o conhecimento tem de transformar as nossas vidas, ainda mais quando esse conhecimento é colocado em prática. Aí faz toda a diferença. Se você quiser agendar uma leitura de mapa astrológico comigo, é só acessar o link que está na descrição do vídeo, tá bom? Só vou trocar agora a minha tela para a gente acompanhar mais de pertinho os movimentos dessa semana astrológica. Bom, então vamos olhar juntos aqui as questões mais importantes da semana astrológica, que são esses três grandes eventos que eu separei para você. Primeiro, a gente tem a lua nova em Áries, que é o eclipse solar. Eu já falei aqui sobre esse eclipse na semana passada, vou deixar o card aqui. E são momentos que pedem sempre muita atenção. Por quê? Porque os luminares estão ocultos, ou é o Sol ou a Lua. E Sol e Lua são doadores de vida e representam também dentro da astrologia mundial, por exemplo, o Sol são as autoridades, os que exercem cargos de comando, líderes importantes, a Lua também representa o povo, e aí é aquele momento sem luz ou na ausência da luz, sempre vai ter o quê? Indecisão, confusão, falta de clareza. São fenômenos que os antigos temiam, sim, e que geram impactos, especialmente no ponto onde eles são visíveis. Portanto, a gente precisa sim olhar com atenção para a América do Norte, que é a faixa onde o eclipse vai estar visível, ali Canadá, México, Estados Unidos. Eu falo sobre isso no vídeo mais completo que eu falei, que eu fiz aqui sobre os eclipses. Outra questão importante de lembrar sempre aqui dentro da astrologia, existe sim a marcação do tempo. E a gente está falando de tempo qualitativo e não quantitativo. E outras questões também precisam ser levadas em consideração. Então, existe uma janela de duração dos eventos. A janela que envolve um eclipse, por exemplo, já começa a aparecer lá na semana anterior. Aí tem o seu momento auge, o seu ápice, que é hoje, o dia do eclipse em si, e depois nós começamos a lidar com os efeitos, que dependendo do mapa do eclipse, pode durar de 6 meses, que é mais ou menos a média, até anos. Um exemplo disso é o mapa do eclipse ali do dia 26 de dezembro de 2019, que aconteceu ali em Taiwan,
e ele foi estudado várias vezes porque ele está relacionado ao início da pandemia. Esse mapa, por exemplo, ele tem uma duração até 2024. Além disso, a pandemia também envolveu outros movimentos astrológicos importantes que aconteceram em 2020, entre eles a conjunção de Marte com Saturno em Aquário, que é um signo do elemento ar, com capacidade de disseminar, de espalhar. Lembra que Marte e Saturno são dois planetas que dificultam a vida devido à sua natureza maléfica, são contrários à vida. E o encontro naquele momento, dentro daquela configuração que estava acontecendo, com Saturno numa posição de força, foi sim o gatilho para o lockdown e para as medidas restritivas de liberdade que a gente teve que lidar para conter realmente a doença que se espalhava rapidamente pelo ar. Então, lembra que sempre quando a gente analisa qualquer mapa, a gente precisa entender o contexto e inúmeros fatores envolvidos. Nunca é uma coisa só que está atuando de forma isolada. Ah, é o eclipse que fez tal coisa, é Marte e Saturno que fizeram tal coisa. Não, é um conjunto, tem toda uma configuração que a gente precisa analisar. Então, em relação ao eclipse, a gente já teve algumas notícias importantes, se a gente começar a observar, envolvendo os Estados Unidos, que chega, inclusive, um terremoto registrado ali em Nova York na sexta-feira, e os Estados Unidos, o país chega num período eleitoral esse ano, questionado, criticado, especialmente pelo seu comportamento em relação a conflitos em andamento no mundo. Também as restrições comerciais, econômicas, que ele gosta de colocar na mesa, mas não gosta de receber quando o quadro se inverte. Então é aquela coisa assim, sempre, né? Eu posso impor as minhas regras, mas eu tenho dificuldade em aceitar as regras dos outros. Agora, é legal a gente observar o que acontece e o que vai se desenvolvendo e ganhando cada vez mais força a partir dos próximos dias e ao longo desses 6 meses que vão culminar lá com as eleições, que acontecem no dia 5 de novembro, se eu não me engano. Agora, você me pergunta, tá, e aí, Roberta, dentro do meu mapa individual, como um eclipse pode me afetar de uma maneira direta? Bom, tem que ser muito específico. Eu observo os seguintes pontos, e eu falei sobre isso aqui já no canal. Se você nasceu próximo de um eclipse, você tem esse registro, você tem essa impressão digital no seu mapa natal. Se o grau do eclipse toca pontos pessoais, numa distância de 2 graus, até 3 graus, mas aí sendo muito generosa. E quais são esses pontos pessoais? Ah, o ascendente, o meio do céu, o próprio nó do norte, porque daí você está num retorno nodal, que é um momento muito importante. Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte. Eu não coloco nem Júpiter nem Saturno na jogada e nem Urano, Netuno e Plutão, até porque eu nem analiso mais Urano, Netuno e Plutão dentro da minha prática astrológica. E se o eclipse também cai em pontos angulares do mapa, que são as casas 1, 4, 7 e 10. Aí sim vale a pena prestar atenção. O que está remexendo aí na sua vida? O que está acontecendo? Quais são as estruturas, né, que estão se movimentando? Fora isso, não é para ficar preocupado, e sim atento, porque é um céu confuso. De uma maneira geral, tudo que acontece no coletivo nos impacta também individualmente. Nós somos indivíduos que vivem num coletivo, a gente não pode se achar separado do coletivo ou achar que a nossa vida é mais importante. A pandemia mostrou muito isso para nós. Estamos todos conectados e cada vez mais, com o mundo cada vez mais globalizado. Então, existe sim uma certa confusão. Aí é legal você ficar atento, não começar coisas novas agora, não tomar decisões importantes que você pode se arrepender depois, porque é um momento onde falta clareza. A gente tem o eclipse solar, né? Não falta consciência. O Sol representa também esse ponto de consciência. Então, não temos consciência do que está acontecendo. E outra coisa, tem tantas coisas acontecendo no céu astrológico também que não é o eclipse sozinho que vai fazer diferença nesse momento. Isso é importante para a gente entender. Nunca é só uma coisa, só um fator. Uma análise é sempre feita relacionando mais de um ponto, mais de um dado. Por isso é importante fazer o seu mapa com um astrólogo da sua confiança. Não tente interpretar sozinho ou buscar informações soltas no Google. É igual a um exame médico, por exemplo. A gente sempre dá aquela olhadinha, né? Todo mundo abre o envelope ali para ver se passou ou não no exame. A gente acha até que entende alguma coisa. Se prepara, às vezes, até para o pior. Lê uma coisa ali e pensa, meu Deus, já busca no Google, já começa a tentar entender o que está acontecendo.
Aí o médico, que é o cara que tem experiência, que é o cara que já viu milhares de exames na vida, que é o cara que tem todos os dados, que é o cara que estudou, ele abre ali o envelope, olha e diz: Ah, ok, tudo normal. Repetimos ano que vem, ou repetimos daqui a 2 anos, sei lá, enfim. Então, se você não é astrólogo, não tente entender o seu mapa sozinho. É para isso que o astrólogo existe, é para isso que a astrologia é uma profissão, sim. Bom, vendi meu peixe. Agora, dentro do caminho da semana, a gente tem também o encontro de Marte com Saturno. A conjunção vai ficar exata no dia 10 de abril, que é quarta-feira. E é o primeiro encontro desde que Saturno ingressou em Peixes em março de 2023. Lembra que uma conjunção sempre representa o início de um ciclo. Agora, é uma coisa inesperada. Bom, lembra que quando Marte ingressou em Peixes, foi ali no finalzinho de março, foi lá no dia 22 de março. No momento que Marte ingressou em Peixes, já começou a olhar para Saturno e dizer: Meu, tô indo te encontrar. Tô indo aí na tua direção. Ó, te prepara que eu tô chegando. Lembra que Marte é mais rápido que Saturno. Saturno é muito, 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 muito lento. É o mais lento de todos os planetas visíveis a olho nu. Então é Marte que faz a conjunção com Saturno. Saturno nunca faz aspecto com ninguém, porque ele é lento, ele só recebe os aspectos. Então, no momento que Marte ingressou em Peixes, ele olhou para Saturno e disse: Tô indo aí te encontrar. E aí, desde o dia 22 de março, as coisas começam a aparecer, as situações começam a se manifestar, você começa a sentir esse cheirinho no ar dessa conjunção de Marte com Saturno, até que ela fica exata no dia 10 de abril. Então, é o momento do auge. A gente tem três momentos dentro da astrologia quando envolve um encontro planetário. A gente tem o momento da aplicação, quando o mais rápido, que é Marte, está aplicando, ou seja, ele está se dirigindo na direção de Saturno, no caso, para fazer uma conjunção, podia ser uma quadratura, oposição, vale para qualquer aspecto. Então, o primeiro passo é justamente, tô indo na tua direção, tô aplicando na direção de Saturno. Depois tem o momento exato, que é o auge, né? No caso dessa conjunção é no dia 10 de abril, é o ápice, é quando realmente o encontro acontece, quando eles vão estar ocupando o mesmo ponto, o mesmo lugar, o mesmo grau, é aí que a conjunção fica partiu, exata. E depois, no dia seguinte, né, Marte continua seu caminho, depois de ter encontrado Saturno, e ele vai, continua caminhando, continua se afastando, e aí a gente tem um momento que é o separativo, que é quando a gente lida com as consequências desse encontro. Agora, o que vai acontecer exatamente no dia 10? Não, já está acontecendo, já está se manifestando. Dia 10 ele só fica mais claro, fica mais exato. É como se caísse a ficha e você percebesse. É isso. Bom, na astrologia, a gente costuma prestar atenção nos ciclos longos, como as conjunções de Júpiter com Saturno, porque elas reverberam por 20 anos, sendo que a última conjunção aconteceu ali em dezembro de 2020, abriu um ciclo maior também de Júpiter e Saturno, né, que vai durar 200 anos, onde eles vão se encontrar sempre em signos do elemento ar. 2040 vai ser em Libra e 2060 em Gêmeos, e quem viver verá. Bom, mas a gente também tem esses ciclos mais curtos, os encontros de Marte com Saturno, que acontecem mais ou menos ali a cada 3, 4 anos, depende. O que que a gente pode observar quando Marte encontra Saturno? Quem é Marte? Marte está relacionado a conflitos, guerras, brigas, desentendimentos. Saturno, limites, fronteiras, limitações, final de coisas também. Então, pode ser aquela questão de conflitos que levam a restrições, guerras por território, ameaças à democracia, presença, às vezes, militar nas ruas, porque Marte também representa militares, rompimento de estruturas, Saturno representa a estrutura, sim. Agora, peixes, eu até coloquei de capa desse vídeo, né, um soco, né, Marte representando esse soco na água, porque é um signo de água. Então, também a gente tem que entender, né, que é uma estrutura, mas não é uma estrutura que está firme, fixa, é uma estrutura que está maleável. A gente já não sente muito bem que a gente está bem estruturado. A gente está se sentindo meio balançado ali, sem saber para onde vai, desde ali 2020, desde que aconteceu a última conjunção de Marte com Saturno em Aquário e teve todo o contexto da pandemia. Então, de lá para cá,
É como se a gente estivesse assim andando numa areia movediça, né? Peixes é um signo de água, não traz estrutura para Saturno, não estrutura Saturno. E Marte também vai tentar dar um soco, mas qual é a força desse soco, né? Um soco que termina na água. Além disso, claro que como peixes tem essa questão ligada ao elemento água, a gente tem que ficar muito atento a questões envolvendo água mesmo no planeta. Quedas, rompimento de pontes, barreiras, estruturas, enxurradas, desastres naturais, deslizamentos e muita, muita, muita incerteza, porque lembra que são dois peixes, né? Cada um nadando numa direção contrária do outro. Então, assim, não sei se fico, não sei se vou. Não sei se vou para cá ou se vou para lá. A questão da fuga da realidade também muitas vezes pode acontecer. E é importante lembrar que a conjunção ela acontece em termos mundiais. E, obviamente, o que eu estou falando agora não vai acontecer em todos os lugares do mundo. Lembra que a conjunção é um princípio ativo, ela é uma tendência, mas ela precisa encontrar um princípio passivo. O que que é isso? Ela precisa ter uma correspondência, ela precisa encontrar uma semente para brotar. Então, os nossos olhares agora precisam estar atentos a lugares do mundo onde essas situações já vêm se desenvolvendo, porque é nesses locais que a semente vai receber esse adubo de Marte com Saturno. E mais uma vez, o que é importante olhar? Onde a conjunção cai no mapa daquele país? Pensando agora em astrologia mundana. Se forem pontos angulares que envolvem ali casa um, casa 4, casa 7, casa 10, ascendente, meio do céu, opa, a gente já sabe que ali é interessante observar. E agora eu vou voltar, né, para o mapa dos Estados Unidos, que, por exemplo, essa conjunção Marte com Saturno cai na casa 4. E a casa 4, ela é o território nacional, segredos, movimentos ali por baixo da Terra, como terremotos, por exemplo, o início também e o final de ciclos. Mais uma vez, ó, anteninhas duplamente ligadas ao que pode acontecer por lá, especialmente a partir dessa semana em diante. Já vem acontecendo, mas a gente vai ligar mais essa antena. Agora, você me pergunta, tá aí no meu mapa, Roberta, nos mapas individuais. Mais uma vez, depende do contexto, da relação de Marte com Saturno no seu mapa, dos conflitos ou estruturas que já estão se armando na sua vida, bem como a área do seu mapa onde esse encontro acontece. Toda conjunção, lembra disso, toda conjunção é o início e que pode pedir sim uma ação, uma certa flexibilidade, porque é um signo mutável, para administrar as situações que vêm se desenvolvendo. Lembra que Peixes, ele é ligado ao final, sim, do zodíaco, ele é o último, e também a transição das estações. É um encontro que pode levar a mudanças importantes, sim, mas lembra que é um processo, é uma transição. E é muito interessante porque Saturno em Peixes, ele está encerrando um ciclo de 29 anos. E ele entra em 2026, ele está fechando um ciclo no zodíaco, né? E ele entra lá em 2026 em Áries. E aí vai ser muito interessante observar o que começa já a se manifestar. A gente está tendo um tonzinho das coisas agora em 2024 e 2025, mas 2026 vai ser um ano muito interessante astrologicamente falando. Bom, então lembra que é um processo dentro da tua vida individual. E é sempre necessário calcular o mapa para entender onde acontece e o que estimula. Isso serve para a astrologia mundana também. Você pega um mapa de um país e entende onde que está acontecendo e o que que vai estimular. Você pega o seu mapa natal, onde que está acontecendo e o que que vai estimular. Por isso que não tem uma previsão geral. A gente pode falar dos conceitos gerais que envolvem uma conjunção, Marte, Saturno, qual é a natureza de cada planeta, o que que já aconteceu na história, quando se encontraram, mas não existe uma previsão que sirva para todos os lugares do planeta e para todas as pessoas do mundo. A astrologia, ela precisa de uma referência, e esse ponto de referência de análise sempre vai ser o mapa, ok? Bom, e logo depois, então, da conjunção, Marte com Saturno, na quinta-feira, dia 11, a gente tem o Sol fazendo uma conjunção com Mercúrio, que está retrógrado em Áries. Bom, então o que acontece quando o Sol faz uma conjunção com Mercúrio? O Mercúrio fica combusto, né? Ele fica ofuscado, fica queimado pelo Sol. Então, o que que isso significa? Prejudica ainda mais os assuntos mercurianos, ou seja, o envio e recebimento de mensagens, a comunicação e a transmissão de dados e informações, os meios de transporte, deslocamentos de forma geral, aquela coisa daqui a pouco o aplicativo começa a dar falha no seu celular, você chama um Uber e ele vai para o outro ponto, você perde o ônibus não funciona, roubam os carros no metrô, falta luz, você tenta enviar uma mensagem, não consegue, a pessoa não responde, ou você manda uma mensagem e a pessoa entende algo completamente diferente.
Enfim, as questões mercurianas, de maneira geral, elas ficam um pouquinho mais prejudicadas, porque esse Mercúrio ainda está retrógrado. Então, a questão é que envolvendo o Mercúrio, a coisa só melhora, melhora, melhora mesmo, né? Muda de figura mais perto de maio. Então, é um momento também de paciência para todos nós. Esse é o recado do vídeo de hoje. Aproveita, curta, compartilhe, deixe seu comentário também. Eu quero saber dos movimentos astrológicos da semana, né? Qual é o movimento que você vai se preparar melhor? Deixa aqui nos comentários e aguardo você no próximo vídeo. Até lá!